Então, beleza. Então, iniciando cinemática, basicamente a gente tem que ter noção desses conceitos básicos. Cinemática é o estudo dos movimentos, sem preocupar com as causas, basicamente a descrição desses movimentos, né, de um corpo. E estar em movimento é quando o corpo está variando a sua posição espacial em relação a um referencial ao longo do tempo. Então, estar em movimento é variar a posição de um corpo em relação a algum ponto de referência. E aí, dentro da análise do movimento, a gente vai gerar toda a análise em torno dessas quatro grandezas. Essas são as quatro medições que a gente faz dentro do estudo do movimento. É a distância que um corpo percorre, né, que é a unidade de comprimento, o tempo em que isso acontece e a velocidade e a aceleração. Lembrando que velocidade é a grandeza que descreve o movimento, então só vai existir, se existir um corpo em movimento, obrigatoriamente ele tem que ter velocidade, jamais vai ter um corpo em movimento sem ter velocidade, e a grandeza que é responsável pela variação dessa velocidade é o que a gente chama de aceleração, ok? Então, para um corpo estar em movimento, obrigatoriamente, ele tem que variar a distância em função do tempo e tem que ter velocidade. Não obrigatoriamente ele precisa ter uma aceleração. Ele só vai ter uma aceleração quando a velocidade variar, ok? Seja em direção, seja em módulo, mas se a velocidade variar de alguma maneira, é porque existe uma aceleração atuando nesse corpo. Beleza? Então, dentro dessa introdução que a gente fez do movimento, nós temos que entender primeiro o que é posição. E aí, posição nada mais é do que a localização de um corpo. A localização em relação a um referencial. Localização, ou posição, né? Ela também é relativa. E nós podemos utilizar como referência objetos que estão à nossa volta, ou até mesmo criar linhas imaginárias sobre a superfície da Terra e determinar a localização desses corpos de acordo com os quadrantes formados entre o ponto de encontro dessas linhas. E essas linhas a gente sabe que são chamadas de paralelos e meridianos. Ok? Então, quando a gente fala que um corpo está em movimento, nós estamos falando que a posição do corpo, a localização do corpo em relação a um referencial está variando ao longo do tempo. Então, posição nada mais é do que localização. Quando a gente fala de distância dentro da análise de movimento, a gente também tem que entender os conceitos de trajetória e deslocamento. A distância é simplesmente uma grandeza escalar que nos dá a noção do comprimento de uma medida, né? Entre dois pontos. A distância entre dois pontos nada mais é do que o comprimento entre dois pontos. Quando a gente fala trajetória, a conversa já muda mais um pouco de figura, porque tanto trajetória como deslocamento são grandezas vetoriais, em que a trajetória é definida pelas sucessivas posições, ou quer dizer, né, as sucessivas localizações que o corpo foi adquirindo ao longo do tempo, do ponto inicial, da posição inicial, até a posição final. Então, a gente vê que a trajetória A, marcada por vermelho, o caminho A é diferente do caminho B, porque as posições escolhidas ao longo do tempo foram diferentes, o que pode resultar em distâncias diferentes ou não, vai depender do comprimento desses dois caminhos. Ok? E deslocamento nada mais é do que a menor distância entre o ponto de saída e um ponto de chegada. Então, a distância ela sempre vai ser uma reta, tá bom? E se os corpos saírem da mesma posição inicial e para a mesma posição final, independentemente da trajetória
que este corpo vai percorrer, seja a trajetória A, seja a trajetória B, como mostrado no exemplo, o deslocamento vai ser o mesmo. E se a posição de saída for a mesma que a posição de chegada, a posição inicial e a final forem a mesma, for um movimento cíclico, ao realizar um ciclo completo, o deslocamento foi igual a zero, mesmo esse corpo tendo ido lá na China e voltado. Se a posição inicial e a final for a mesma, independente da trajetória e a distância que ele percorrer, o deslocamento vai ser igual a zero. Então, essa é a diferença entre distância, trajetória e deslocamento, ok? Temos que entender também que a trajetória dentro da análise dos movimentos dos corpos é uma grandeza relativa, assim como o movimento e a intensidade da velocidade de um corpo, a trajetória também é relativa. O que são grandezas relativas? São grandezas que dependem de um referencial. Então, por exemplo, se eu analisar a trajetória dessa bomba ao longo do tempo, nós vimos que a trajetória observada pelo observador que está no ponto fixo no chão é completamente diferente da trajetória observada por um observador que está no avião. Por quê? Porque a bomba, ela ao longo de toda a sua queda, ela continua alinhada verticalmente com o avião, quer dizer que ela está em repouso horizontal em relação ao avião. A mesma distância que o avião está percorrendo horizontalmente ao longo do tempo, é a mesma distância que a bomba percorre horizontalmente ao longo do tempo. Então, ela está em repouso, porque a posição dela não está variando, a distância dela em relação ao avião não está variando horizontalmente ao longo do tempo, mas está variando verticalmente. Então, o movimento que o piloto do avião está vendo dessa bomba é um movimento vertical, beleza? Enquanto o observador que está vendo o movimento dessa bomba está num ponto fixo lá no solo, ele está vendo essa bomba movimentar tanto para frente quanto para baixo. E detalhe, para frente ele está vendo ela movimentar com a velocidade constante, com uma intensidade de movimento constante. Mas para baixo a intensidade de movimento está cada vez maior devido à aceleração da gravidade. O que faz com que a trajetória observada por este observador ela não seja uma linha retilínea, e sim um meio arco de parábola, ok? Então, a trajetória de um corpo, ela sempre vai ser dada pela composição dos movimentos que esse corpo está tendo simultaneamente. E esses movimentos dependem de um referencial, ok? Então, a trajetória é sempre relativa. Beleza, continuando nossos fundamentos básicos, nós temos que entender o que é velocidade. Primeiro, velocidade é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que é mensurado dentro de um fenômeno. Só que velocidade é uma grandeza vetorial, que tem a função de descrever o movimento. É a grandeza que detalha o movimento, é a grandeza que representa o movimento. Então, todo corpo que estiver em movimento, ele vai ter uma velocidade. Então, a velocidade, se é uma grandeza vetorial, ela tem que ter módulo, direção e sentido. A gente percebe por essa figura aqui que o módulo da velocidade do guepardo é maior que o módulo de velocidade do coelho, que é maior que da tartaruga, que é maior que da lesma. Então, a intensidade do movimento é determinada pelo módulo da velocidade. Tanto é que a unidade de medida de velocidade se dá por metros por segundo. Ela está mostrando para a gente quantos metros o objeto vai percorrer a cada segundo de movimento. Então, se a velocidade de um corpo é de 30 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo que ele estiver movimentando, ele vai percorrer 30 metros. Tá bom? Ficou claro? Agora, lembre sempre também que velocidade é uma grandeza vetorial.
Quando um corpo movimenta, ele movimenta para alguma direção, para algum sentido. Então, quando a gente vai falar de velocidade, a gente nunca pode esquecer da direção e o sentido dela. E lembrem que a direção da velocidade é sempre tangente à trajetória. Se a trajetória é uma linha reta, a tangente da reta é a própria reta. Mas se a trajetória é curvilínea, é a reta que toca em um único ponto da trajetória, formando um ângulo de 90 graus com a reta que vai ao centro, formando um ângulo de 90 graus com o raio. Tá? O que mais que a gente falou da velocidade? Que quando a gente fala de velocidade, nós podemos falar de velocidade instantânea e de velocidade média, ok? A velocidade instantânea nada mais é do que a velocidade do corpo em cada instante de análise. Então, quando eu vou perguntar para vocês, eu vou falar, um corpo movimentou durante 16 segundos, saindo da casa dele até a lanchonete da frente. Nesses 16 segundos de movimentação desse corpo, eu gostaria de saber qual é a velocidade no tempo de 6 segundos. E eu estou perguntando qual é a velocidade instantânea, qual é a velocidade naquele dado instante de movimento, beleza? Mas, às vezes, para simplificar o movimento, nós acabamos trabalhando com velocidade média, ok? O que é a velocidade? Por que a velocidade média simplifica o movimento? Por mais complexo que seja o movimento, se eu trabalhar com o valor médio da velocidade, ele vai percorrer a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, se eu considerar o ônibus que sai de Diamantina para Belo Horizonte, percorre 300 quilômetros em 5 horas, cada momento ele vai ter um valor de velocidade, mas se ele conseguisse manter a velocidade média de 60 km por hora, ele percorreria os mesmos 300 quilômetros nessas 5 horas. Então, eu pego um movimento que está extremamente complexo, com valor e características da velocidade em cada momento de uma forma, e faço com que esse movimento seja muito mais simples, considerando uma única intensidade de velocidade, uma única intensidade de movimento ao longo de todo o percurso. Ok? E aí, lembrando que grandezas têm unidade de medida, e não tem somente uma unidade de medida, tem várias unidades de medida. De velocidade mesmo tem quilômetro por hora, tem metros por segundo, tem milhas por hora, centímetros por segundo, tem centímetros por ano. Qualquer uma que pegar unidade de distância por tempo vai ser unidade de velocidade. Tem centímetros por ano, movimento de placas tectônicas aí é medida em centímetros por ano, ok? Mas as mais usuais são essas, em que quilômetro por hora para metros por segundo divide-se por 3,6 e o caminho contrário, operação matemática ao contrário, né? Metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, tá? Da mesma forma que eu tenho que saber fazer conversão de velocidade, eu também tenho que fazer de distância, de tempo, de aceleração, caso seja necessário. Mas esse não é o objeto principal de estudo da nossa aula, tá? Isso aí é rodapé de página, vocês têm que correr um pouco atrás e dar uma estudada quem tiver com dificuldade de conversão de unidade de medida dessas grandezas. Então, continuando o nosso raciocínio aqui sobre conceitos, nós chegamos a dar esse exemplo de velocidade média. Não chegamos? Na aula passada, alguém pode me ajudar a lembrar aí? E, se eu não me engano, eu parei aí, nesse ponto, não foi? Quem confirma para mim aí, por favor? Fala um Eu sim. acho que foi. Foi? Foi sim. Ah, Paramos aí mesmo. foi show de bola. E o áudio tá dando para escutar, beleza, galera? Ou tá agarrando? É normal. Beleza. Normal, tá de boa. Bom demais. Então, vamos lá. E aí eu passei a seguinte situação para vocês, um cálculo de velocidade média. Qualquer questão que pedir uma análise sobre velocidade média é simplesmente uma análise da distância sobre o tempo,
Ok? Então, quando eu peço para calcular qual é a velocidade média desse carro que saiu de Belém até Mosqueiro, eu não sei qual é a velocidade dele em cada instante. Eu sei que ele percorreu 75 quilômetros, porque ele saiu da posição 0, ele saiu da posição 0 quilômetros e foi até a posição 75, então eu sei que ele andou 75 quilômetros, e sei que ele saiu 9h45, chegou a 10h30, então ele percorreu 45 minutos, ok? Então, se eu vou determinar a velocidade média, é basicamente pegar essa distância e dividir pelo tempo. Eu pegar a distância e dividir pelo tempo, é eu considerar que mesmas frações de distância serão percorridas sempre pelo mesmo intervalo de tempo. Então, se eu pegar 75 e dividir por 45, por exemplo, eu vou achar a velocidade, mas só que eu vou achar a velocidade em quilômetros por minuto. E as questões, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado com qual é a grandeza que ela pede. Aqui pediu a velocidade média? Pediu. Você achou um valor correto? Achou, mas ela pediu, por exemplo, em quilômetros por hora. Aí eu teria que passar o minutos para hora. E passar minutos para hora é só dividir por 60. 45 minutos é igual a 3/4 de hora. Está aí representado o nosso raciocínio matemático. A partir daí, eu consigo determinar o valor da velocidade em quilômetros por hora. Né? 75 dividido por 3/4 nos vai dar 100 quilômetros por hora. Ok? Beleza? Só que aí eu vou abrir um parênteses com vocês aqui. A maioria das questões, elas simplesmente falam assim, calcule a velocidade média. E pronto, não fala mais nada. E existem dois tipos de velocidade média. Existe velocidade escalar média e existe velocidade vetorial média. Então, normalmente, quando ele fala só velocidade média, está querendo a velocidade escalar média, que é uma análise, sim, da distância pelo tempo. Mas tem situações que ele pode pedir a velocidade vetorial média. E aí a velocidade vetorial média é uma relação do deslocamento do corpo sobre o tempo, ok? Eu até gosto de passar um macetinho que a velocidade escalar média distância é uma grandeza escalar, né? Por isso que chama velocidade escalar média. E se eu pegar velocidade vetorial média, ela vai ser a distância, o deslocamento sobre o tempo. Aí lembra que deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, vamos imaginar esse carinha aqui, que sai do ponto A, um ciclista, sai do ponto A e vai até o ponto B, mas antes de chegar em B, ele passa por C. Se a gente pensar na distância percorrida desse cara, qual foi a distância que ele percorreu? A distância que ele percorreu foi de 200, saiu da posição de 200 metros e foi até 1.200. Ele acabou percorrendo nesse trecho de A até C 1.000 metros. Ele acabou percorrendo 1.000 metros nesse trecho. Sim, 1.000 metros. E depois ele retornou de C até B. E aí ele percorreu mais 400 metros, que saiu da posição de 1.200 até a posição de 800 metros. Então, a distância total percorrida foi de 1.400 metros, ok? Se eu considerar, por exemplo, que esse cara fez esse trajeto todo num tempo igual a 10 segundos, qual foi a velocidade dele? Você fala assim, porra, você está me perguntando qual velocidade? Se pensar em velocidade instantânea, é impossível falar que foi uma velocidade só. Impossível falar que foi uma velocidade só. Concorda? Porque ele saiu de A, foi até C e retornou a B. Para ele chegar em C e retornar a B, tem que parar
depois voltar a movimentar. Então, cada instante teve um valor de velocidade. Então, vamos trabalhar com velocidade média. Qual é o valor da velocidade média desse corpo? Depende. Se eu estiver perguntando de velocidade escalar média, ela vai ser a distância sobre o tempo. Se eu estiver perguntando sobre a velocidade vetorial média, que eu representei ali com uma setinha sobre a simbologia de velocidade média, né? Ela é deslocamento sobre o tempo. E qual foi o deslocamento desse cara? O deslocamento, na verdade, ele é a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Ele saiu de qual ponto? Ele saiu do ponto A. Ele chegou em qual ponto? Ele chegou no ponto B. Então, ele deslocou de A para B. E aí, esse deslocamento dele foi exatamente 600 metros. Então, se eu perguntar qual que é a velocidade escalar média, ela seria 1.400? Ela seria 1.400 metros dividido por 10, que vai dar 140 metros por segundo. Ok? Se eu perguntar qual é a velocidade vetorial média, ela vai ser 600, porque é o deslocamento, dividido por 10, que vai ser igual a 60 metros por segundo. Beleza, galera? O que é impossível, né? Um ciclista percorrer 140 metros por segundo, ele está percorrendo mais do que 420 quilômetros por hora. Isso aí é surreal, não existe. Vocês têm que ter um pouco de consciência qual é a velocidade que os corpos adquirem normalmente. Há um ciclista em torno de 20 km por hora, 30, uma caminhada 5 km por hora, um avião 800 km por hora. É bom vocês enxergarem isso para enxergar se as análises estão dentro da realidade ou não, tá? Então, basicamente, sobre velocidade média, é isso que a gente tem que discutir, tá? 99,9% das questões, quando vão trabalhar com velocidade média, eles trabalham com velocidade escalar média, tá? Mas, por desencargo de consciência, eu também estou falando sobre velocidade vetorial média. Beleza? E aí nós vamos entrar nos tipos de movimentos que existem. Então, a gente sabe quando que um corpo está em movimento e que quando ele está em movimento, o que varia, o que a gente tem que analisar. Basicamente, o que a gente tem que analisar? Velocidade, distância, tempo e aceleração. Dentro dessas análises, a gente também pode pensar em trajetória, deslocamento, velocidade instantânea ou média, né? E posição do corpo também, tá bom? E aí a gente entra para os tipos de movimento que o corpo pode apresentar. Eu gostaria já de parar aqui e mandar um novo link, que é um saco eu parar no meio do raciocínio porque caiu a videoconferência, tá? Então, eu vou encerrar nesse slide, vou mandar um novo link para vocês e aí a gente continua a nossa discussão. Pode ser? Inclusive, Esther, que acabou de entrar, eu vou sair do link agora para mandar outro, porque o tempo desse está esgotando. Então, vou sair aqui, gente. Um abraço.